Audiobook executado por Cristiane Batista. Se inscreva, deixe sua curtida, obrigada. Desenvolvimento das personalidades sonambúlicas. Carl Gustav Jung. No início de muitas sessões deixava-se o copo mover-se espontaneamente, quando então seguia o convite em forma estereotipada: vocês precisam perguntar. E uma vez que vários espíritas convictos participavam das sessões, as perguntas seguiam naturalmente a linha das peculiaridades espíritas, principalmente sobre os espíritos protetores. Como resposta eram às vezes trazidos nomes de defuntos conhecidos e às vezes nomes desconhecidos como Bert de Valois, Elisabeth von Trier-Felsenburg, Ulrich von Gerbenstein etc. O espírito controlador era quase exclusivamente o avô da médium que certa vez afirmou gostar dela mais do que de qualquer outra coisa no mundo, porque a protegera desde criança e porque conhecia todos os seus pensamentos. Esta personalidade produziu uma enxurrada de máximas bíblicas, comentários edificantes, versos de hinos religiosos e também versos próprios, como a seguir: seja fiel na fé. Segure-se em seu Deus. Não permita que lhe roubem o consolo celestial, pois este não deixa a vergonha imperar. Procure em Deus o consolo do céu, quando a necessidade terrena oprime a alma. Quem sabe rezar, rezar de coração. Este sabe suportar tudo que Deus manda. Várias elaborações semelhantes eram trazidas. Devido ao seu conteúdo banal e meloso, certamente tinham sua origem em algum tratado de cunho espiritual. Desde que S.W. começou a falar no êxtase, houve diálogos bem animados entre os participantes do círculo e a personalidade sonambúlica. O conteúdo das respostas obtidas era essencialmente o mesmo, banal e edificante em geral, como o das comunicações psicográficas. O caráter dessa personalidade se apresentava com solenidade seca e entediante, rigorosa moralidade e religiosidade pietista, o que não concordava com a realidade histórica. O avô era o protetor e guia da médium. Durante o êxtase dava todo tipo de conselhos, predizia futuros ataques e o que aconteceria quando ela acordasse etc. Mandava aplicar compressa fria, dava instruções sobre o modo de ela deitar-se ou sentar-se etc. Sua relação com a médium era de extrema delicadeza. Em profundo contraste com esta personalidade onírica e lerda, apareceu uma personalidade que já esteve esporadicamente presente nas comunicações psicográficas das primeiras sessões. Revelou-se de imediato como sendo o irmão falecido de um Sr. R. que participava das sessões de outrora. Este irmão falecido, um Sr. P.R. falou a respeito de seu irmão generalidades sobre o amor fraterno etc. Esquivava-se de qualquer pergunta mais detalhada. Mas desenvolveu uma loquacidade extraordinária com relação às mulheres do círculo e dedicou especial atenção a uma senhora que nunca conhecera enquanto vivo. Afirmou que já em vida gostava dela, que a tinha encontrado várias vezes na rua sem a conhecer e que se sentia profundamente feliz em conhecê-la agora nesta curiosa situação. Seus cumprimentos insípidos, suas observações impertinentes quanto aos homens, suas pilharias infantis e inofensivas etc., tomaram grande parte da sessão. Várias pessoas do círculo fizeram restrições à frivolidade e banalidade desse espírito. Sumiu, depois disso,
por uma ou duas sessões, mas voltou a seguir, bem comportado a princípio, citando inclusive frases cristãs, mas logo descambou para o comportamento primitivo. Além dessas duas personalidades bem diferentes, apareceram outras que pouco se distinguiam do tipo do avô, a maioria eram parentes falecidos da médium. A atmosfera geral das sessões dos 2 primeiros meses foi solene e edificante, só perturbada vez por outra pelo falatório trivial de Perry. Algumas semanas depois do início das sessões, o Sr. R. deixou o nosso círculo, causando grande modificação no comportamento de Perry. Ficou taciturno, aparecia menos vezes e, após algumas sessões, desapareceu por completo, só aparecendo mais tarde, em raras ocasiões e quando a médium estava sozinha com a senhora em questão. Foi então que entrou nova personalidade. Esta, ao contrário do Sr. P.R., que sempre usava dialeto, empregava uma linguagem afetada, com sotaque do norte da Alemanha. No mais era cópia perfeita do Sr. P.R. Sua loquacidade era impressionante. Ainda que a senhorita S.W. só possuísse um conhecimento precário do alemão clássico, esta personalidade que se apresentou como Ulrich von Gerbenstein falava um alemão quase impecável, cheio de frases e cumprimentos amáveis. O von Gerbenstein era um falador espirituoso, com respostas sempre prontas, um pândego, grande admirador das mulheres, leviano e muito superficial. Durante o inverno de 1899-1900, dominou a situação sempre mais, foi assumindo uma após outra todas as funções acima mencionadas do avô, de forma que o caráter sério das sessões foi desaparecendo sob sua influência. Todas as sugestões mostraram-se inúteis e por causa disso as sessões tiveram que ser suspensas por períodos cada vez mais longos. É preciso mencionar uma circunstância comum a todas essas personalidades sonambúlicas. Todas têm completo domínio sobre a memória da médium, mesmo sobre a parte inconsciente dela. Também conhecem as visões que a médium tem durante os êxtases, mas só têm um conhecimento bem superficial das fantasias da médium no estado de êxtase. A respeito delas sabem apenas o que conseguem captar dos participantes do círculo. Sobre pontos duvidosos nada sabem informar ou somente aquilo que contradiz as explicações da própria médium. A resposta estereotipada a todas as perguntas desse gênero é: perguntem a Ivans, Ivan sabe. Dos exemplos dos diversos êxtases podemos concluir que a consciência da médium não fica inativa durante o transe, mas desenvolve uma atividade fantasiosa fora do comum. Para reconstruir o eu sonambúlico da senhorita S.W., dependemos totalmente daquilo que ela nos relata posteriormente, pois, em primeiro lugar, as manifestações espontâneas de seu eu associado com o estado de vigília são raras e em geral desconexas, e, em segundo lugar, muitos êxtases se passam sem pantomimas ou falas, sendo impossível tirar conclusões a respeito de processos internos com base nas manifestações externas. A senhorita S.W. tem, na maioria das vezes, total amnésia em relação aos fenômenos automáticos durante o êxtase, na medida em que eles caem na esfera das personalidades estranhas a ela. Quanto a todos os outros fenômenos, como falar em voz alta, glossolalia etc., diretamente vinculados ao seu eu, havia memória perfeita. Em todos os casos,
só havia completa amnésia nos primeiros momentos depois do êxtase. Durante a primeira hora, quando ainda se verificava uma espécie de semissonambulismo com devaneios, alucinações etc., a amnésia ia desaparecendo aos poucos e surgiam lembranças fragmentárias ainda que de maneira irregular e arbitrária. As últimas sessões começavam em geral com a colocação de nossas mãos juntas sobre a mesa que imediatamente começava a movimentar-se. Enquanto isso, a senhorita SW entrava lentamente no estado sonambúlico, tirava as mãos da mesa, recostava-se no sofá e caía no sono estático. Às vezes contava, depois, suas experiências, mas era muito reticente se houvesse pessoas estranhas no círculo. Logo depois dos primeiros êxtases, deu a entender que exercia um papel proeminente entre os espíritos, que, como todos eles, tinham um nome especial, Ivans, que seu avô a cercava de especiais atenções, e que durante o êxtase com visão das flores aprenderá alguns segredos especiais, mas sobre eles manteve completo silêncio. Durante as sessões em que falavam seus espíritos fazia longas viagens, a maioria delas até parentes aos quais aparecia, ou ficava no além, naquele lugar entre as estrelas que todos julgam estar vazio, mas que está cheio de mundos espirituais. No estado semissonambúlico que muitas vezes se seguia aos ataques, falou certa vez e de forma bastante poética sobre uma região no além, um vale maravilhoso, iluminado pela lua e reservado aos que ainda não haviam nascido. Descreve a seu eu sonambúlico como uma personalidade quase totalmente liberta do corpo, era uma senhora adulta, mas de baixa estatura, cabelos pretos, feições judias, usando roupas brancas e um turbante na cabeça. Entendia e falava a língua dos espíritos. Estes falavam entre si, devido ao costume de quando eram pessoas humanas, mas não precisavam disso, uma vez que viam os pensamentos uns dos outros. Ela também não falava sempre com os espíritos, bastava olhar para eles para entender seus pensamentos. Viajava na companhia de 4 ou 5 espíritos, parentes falecidos, e visitava parentes e conhecidos vivos para investigar suas vidas e sua índole. Visitava também todos os lugares que ficavam dentro do seu território espectral. Após conhecer o livro de Kerner, a exemplo da vidente de Prevost, achou que seu destino era ensinar e melhorar os espíritos negros que são banidos de certos lugares ou se encontram sob a superfície da terra. Esta atividade lhe causava muitos incômodos e sofrimentos, durante e após os êxtases queixava-se de sensações sufocantes, fortes dores de cabeça etc. Mas, em compensação, podia passar, a cada 15 dias, a noite inteira da quarta-feira nos jardins do além, em companhia de espíritos bem-aventurados. Lá recebia instruções sobre as forças do mundo, sobre as relações de parentesco infinitamente complicadas entre os seres humanos, sobre as leis da reencarnação, sobre os habitantes das estrelas etc. Infelizmente só conseguiu explicar um pouco o sistema das forças do mundo e da reencarnação. Sobre os outros assuntos só fez ligeiras observações. Certa vez voltou muito agitada de uma viagem de trem. Pensávamos que algo muito desagradável lhe houvesse acontecido, finalmente conseguiu dominar-se e contou que no banco à sua frente estava sentado um habitante das estrelas. Pela descrição desse ser, reconheci tratar-se de um comerciante já idoso,
que tinha uma fisionomia pouco simpática, e que eu por acaso conhecia. A propósito do acontecido, começou a falar sobre todo tipo de peculiaridades dos habitantes das estrelas. Não tinham uma alma divina como as pessoas, não tinham interesses científicos, não tinham filosofia, mas eram mais adiantados na tecnologia do que os humanos. Assim, por exemplo, já existiam máquinas voadoras em Marte, todo o planeta Marte estava cheio de canais. Os canais eram lagos artificiais, usados para irrigação. Os canais eram escavações bem rasas e a água pouco profunda. A escavação dos canais dera pouco trabalho aos habitantes de Marte, uma vez que o solo era mais leve do que o da Terra. Os canais não tinham pontes, o que não perturbava o trânsito, pois todos andavam em máquinas voadoras. Não havia guerras nas estrelas uma vez que não existia diferença de opiniões. Os habitantes das estrelas não tinham aparência humana, eram figuras muito grotescas, difíceis de ser imaginadas. Os espíritos humanos que no além recebiam permissão para viajar não podiam pisar nas estrelas. Igualmente os habitantes das estrelas não podiam pisar na Terra, tinham que ficar a uma distância aproximada de 25 metros da superfície superior da Terra. Infringindo esta lei, ficavam sob o poder da Terra, tinham que encarnar-se como pessoas e só eram libertados após sua morte natural. Enquanto pessoas, eram frios, duros de coração e cruéis. SW era capaz de reconhecê-los por causa de seu olhar típico, onde faltava o espiritual e por causa do rosto sem barba, sem sobrancelhas e de traços afilados. Napoleão teria sido um habitante das estrelas. Em suas viagens não via os lugares por onde passava. Tinha a impressão de estar pairando e os espíritos lhe diziam quando chegava ao lugar determinado. Olhava então apenas para o rosto ou para a parte superior do corpo das pessoas a quem queria aparecer ou simplesmente queria ver. Raramente sabia dizer em que lugar havia visto determinada pessoa. Às vezes via a mim, mas só a cabeça, sem qualquer outro ambiente. Ocupava-se muito com a expulsão de espíritos e, para isso, escrevia bilhetinhos com dizeres em língua estranha e que escondia em todos os lugares possíveis. Em minha casa, molestava-a sobremaneira um assassino italiano que ela chamava de Convente. Tentou várias vezes expulsá-lo e, sem meu conhecimento, escondeu em minha casa vários desses bilhetes que, por acaso, foram depois encontrados. Um deles trazia escrito, em tinta vermelha, o seguinte: Figura 1. Infelizmente, nunca consegui a tradução desse bilhete porque SW mostrou-se intransigente neste ponto. Às vezes a sonambúlica Ivans falava diretamente com o público. Fazia-o em linguagem tão dignificante que soava a sabedoria, mas Ivans não era enfadonha e melosa ou excessivamente simplória como seus dois guias, era uma pessoa séria e madura, devota, com ternura feminina e grande modéstia, que sempre se submetia à opinião dos outros. Nela existia algo de apaixonado e elegíaco, de melancólico e resignado, gostaria de sair desse mundo, a ele retornava a contragosto, queixava-se de seu pesado destino e de seu relacionamento familiar antipático. Contudo, tinha algo de superior, impunha-se a seus espíritos, detestava o palavrório tolo de Gerbenstein, consolava os outros, animava os aflitos,
prevenia e protegia os outros contra os perigos do corpo e da alma. Intermediava todo o resultado intelectual das manifestações, ainda que atribuísse isto às instruções recebidas dos espíritos. Era Ivans que controlava diretamente o estado semissonambúlico de SW. Os romances. O olhar fantástico de SW quando em estado semissonambúlico levou alguns participantes do círculo a compará-la à vidente de Prevorst. Esta sugestão não ficou sem consequências. A senhorita SW começou a falar de existências anteriores que tivera e depois de algumas semanas apresentou, de repente, todo um sistema de reencarnação, coisa que anteriormente nunca havia mencionado. Dizia que Ivans era um ser espiritual que tinha certa vantagem sobre os espíritos de outros seres humanos. Todo espírito humano deve encarnar-se 2 vezes no decorrer dos séculos. Ivans, porém, deve encarnar-se ao menos uma vez a cada 200 anos. Além dela, só mais 2 pessoas tinham este destino, Swedenborg e Miss Florence Cook, a célebre médium de Crookes. A senhorita SW chamava estas personagens de seus irmãos. Não deu nenhuma informação sobre as preexistências deles. No início do século XIX, Ivans fora Frau Alf, a vidente de Prevorst. No final do século XVIII fora esposa de um pastor na Alemanha Central, localidade não especificada. Nesta última qualidade fora seduzida por Goethe e tivera dele um filho. No século XV fora uma condessa da Saxônia com o nome poético de Tierfelsenburg. Ulrich von Gerbenstein seria um parente daquela época. O período de 300 anos antes de nova encarnação e o deslize com Goethe teve que espiá-los nos sofrimentos da vidente de Prevorst. No século XIII fora uma dama da nobreza com o nome de Valois, no sul da França, e fora queimada como bruxa. No período entre o século XIII e a perseguição aos cristãos no tempo de Nero passara por várias reencarnações, mas sobre elas não deu maiores detalhes. Na perseguição aos cristãos fora uma das mártires. Daí para trás, houve um espaço de tempo obscuro até a época de Davi, onde Ivans era uma judia comum. Após sua morte naquela época recebera de Astaf, um anjo de um céu mais alto, a tarefa para sua carreira maravilhosa. Em todas as suas existências anteriores havia sido médium e intermediava o caminho entre o além e o lado de cá. Seus irmãos eram tão velhos quanto ela e tinham a mesma profissão. Em todas as existências anteriores fora casada, fundando assim uma colossal árvore de parentes cujas relações muito complicadas ocupavam grande número de seus estases. Assim aconteceu, por exemplo, que por volta do século VIII fora a mãe de seu pai carnal e, mais, de seu avô e do meu. Daí a grande amizade entre esses 2 velhos que, no mais, são completamente diferentes. Como senhora de Valois fora a minha mãe. Quando de sua execução na fogueira, eu havia sofrido muito, tinha ido a um mosteiro em Rouen, tomado um hábito cinza, tomando-me prior, escrito um livro sobre botânica e falecido com mais de 80 anos de idade. No refeitório do mosteiro havia um quadro da senhora de Valois, mostrando-a numa posição meio sentada e meio deitada. A senhorita SW ficava muitas vezes nesta posição no sofá durante o estado semissonambúlico. Esta posição corresponde exatamente à de Madame Recamier no célebre quadro de Davi.
Um senhor que muitas vezes participava das sessões e que tinha longínqua semelhança comigo também fora um de seus filhos daquela época. Em torno desse núcleo de parentescos se reuniam agora, em distância maior ou menor de tempo, todas as pessoas que de alguma forma eram conhecidas ou parentes dela. Um era um primo do século XV, outro um parente do século XVIII e assim por diante. A maioria dos povos europeus provinha de 3 grandes tracos familiares. Ela e seus irmãos descendiam de Adão que se formara por materialização, as outras raças então existentes, dentre as quais Caim tomou sua esposa, descendiam de macacos. Partindo desses grupos interrelacionados, SW produziu uma porção de fofocas familiares, isto é, uma avalanche de histórias romanceadas, aventuras picantes etc. O alvo especial de suas ficções era uma senhora, conhecida minha, que lhe era antipática por razões não sabidas. Dizia que esta senhora era a encarnação de uma envenenadora parisiense que no século XVIII havia conseguido grande notoriedade e que, ainda hoje, continuava com sua atividade, mas de forma bem mais refinada do que antigamente. Por inspiração dos maus espíritos que a acompanhavam, descobriram um fluido que bastava ser colocado ao ar livre para atrair os bacilos de tuberculose que estavam soltos por aí e nele encontravam ambiente favorável para crescer. Com este fluido, que ela misturava com a comida, matara seu marido que realmente morrera de tuberculose e, mais tarde, um de seus amantes e o próprio irmão para tomar-lhe a herança. O filho mais velho dessa senhora era um fruto ilegítimo de seu amante. Durante a viuvez havia gerado secretamente um filho ilegítimo de outro amante e, finalmente, tiveram um relacionamento imoral com o próprio irmão, mais tarde envenenado. Desse modo, a senhorita SW ia tecendo inúmeras histórias semelhantes nas quais acreditava piamente. As personagens desses romances também apareciam atuando em suas visões como, por exemplo, esta senhora na visão acima descrita com a confissão pantomímica e o perdão dos pecados. Tudo o que acontecia ao seu redor era incluído nesta estrutura romanceada e encaixado nas relações de parentesco com indicação mais ou menos precisa das preexistências e dos espíritos influenciadores. O mesmo acontecia com todas as pessoas conhecidas de SW. Eram taxadas como de primeira ou segunda encarnação, dependendo do caráter que apresentassem, caráter marcante ou indefinido. Na maioria das vezes eram reconhecidas como parentes e ela dizia exatamente o tipo de parentesco. Só posteriormente, muitas vezes após várias semanas, surgia de repente novo romance complicado depois de um êxtase, explicava então os estranhos parentescos através de preexistências e de relações ilegítimas. As pessoas simpáticas à senhorita SW eram quase sempre parentes próximos. Esses romances familiares, com exceção do acima mencionado, eram construídos com muito cuidado de modo que era impossível fazer um controle deles. Eram apresentados com extrema segurança e muitas vezes surpreendiam pelo uso bem concatenado de detalhes que SW devia ter ouvido ou colhido em algum lugar. Em grande parte os romances tinham um caráter de horror, homicídio com veneno ou punhal, sedução e expulsão, falsificação de testamentos etc., tinham papel preponderante.